Boa noite. É uma satisfação estar aqui ao lado da professora Fernanda para promovermos juntas a revisão para avaliação presencial 1 da disciplina Comunicação e Expressão. Eu sou a professora Denise Bertolucci, a responsável pela disciplina, e a professora Fernanda Botton é a mediadora online das turmas. Professora, você gostaria de mencionar, por favor? Então, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou com imenso prazer aqui de compartilhar esse momento com a professora Denise. E eu sou mediadora de várias turmas, 5 turmas, não vou lembrar exatamente quais são. Mas a gente está aqui para falar com todas as turmas e esclarecer algumas dúvidas para vocês estarem mais preparados para a prova P1, que vai vir daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, para organizarmos esta revisão, nós pensamos em percorrer 3 momentos. Então, no primeiro momento, nós vamos falar dos tipos de questões da prova, nós vamos falar dos modelos de questões objetivas da prova. No segundo momento, nós vamos tratar dos conteúdos propriamente ditos, que serão abordados, que cairão na prova. Eu gostaria até de relembrar, né, que esses conteúdos vocês já conhecem, eles já foram indicados no mural de avisos, naquela ocasião em que propusemos a organização de estudos para o primeiro bimestre. E, num terceiro momento, nós vamos tratar nós vamos fazer exercícios, tá bem? Bom, então, tratando dos 3 modelos de questões da prova, questões objetivas. Então, o que eu preciso dizer? Normalmente, uma questão objetiva, uma questão teste, como costumamos dizer também, apresenta os seguintes elementos: o texto base, que se constitui de um gênero como esses, né, que vocês veem aí, acompanhado da devida referência. Em seguida, tem o enunciado com a pergunta e, na sequência, 5 alternativas. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A questão, o modelo de questão objetiva, que nós chamamos de interpretação, tem estas características que vocês veem aí. Só que mais importante do que tratar das características é conhecer o arranjo desse tipo de questão na página, certo? É conhecer o design dela na página, da questão de interpretação. Então, vamos prosseguindo aqui, para que vocês já reconheçam no dia em que estiverem fazendo a prova. Então, existe o texto base, está aqui, existe a referência, né? Está aqui, de onde nós retiramos esse texto. É importante que vocês sempre leiam, não ignorem essa informação, a referência, porque muitas vezes as informações que ajudam a acertar a questão estão aqui, certo? Nas referências. Aí nós temos o comando, que no caso é uma pergunta, que é respondida com uma das alternativas. Não se preocupem em agora querer saber qual é a resposta, em acertar. O objetivo neste primeiro momento é simplesmente, eu repito, é simplesmente apresentar o arranjo, certo? O design, como eu falei, para que vocês, no momento em que estiverem fazendo a prova, consigam reconhecê-la. Então, esta é a questão de interpretação. Vamos ao segundo modelo de questão objetiva que vocês vão encontrar na prova. Também tem as características dela aí, chamada de resposta múltipla, mas mais importante do que conhecer as características é aprender a reconhecê-la na prova, na folha, né, de prova. Veja, ela tem mais elementos. Veja, tem o texto base, está aqui a referência. Veja que interessante, é de uma das unidades do nosso material, unidade de aprendizagem 8, certo?
Aí você tem um comando Uhum. em que se chama a atenção, né, para um assunto, e a partir desse assunto você vai conhecer as afirmações. Deixe-me colocar melhor. Existem afirmações relacionadas a um determinado assunto que foi apontado aqui no comando. Veja, são 3 afirmações, certo? Aí vem um novo comando. Olha, é correto que se afirma que esse comando é um enunciado que se completa com uma das alternativas aqui. Então, este é o segundo modelo de questão objetiva que nós chamamos de resposta múltipla, certo? E agora nós vamos para o terceiro modelo. Olha, tem várias informações aí, mas, repito, mais importante do que ter essas informações, ler a respeito, é reconhecê-la. Veja, ela é Uhum. na prova, né? Ela já tem mais elementos, muitos mais do que os que você já viu de resposta múltipla. Existe o texto, olha aqui. Novamente, a referência sempre existe. Olha, o nosso material, olha aqui, unidade de aprendizagem 1. Aí você tem um comando, mas eu quero que você observe o que está escrito aqui, avalie as asserções. Então, o que, que é isso? Pense assim, você tem asserções, você tem proposições, difícil ainda, tá? Então, pensa assim, Uhum. Afirmação categórica. Você tem 2 afirmações categóricas, olha, 1, 2. Proposição 1, proposição 2, ou asserção 1, asserção 2. Afirmação categórica 1, afirmação categórica 2. E no meio você tem a palavra porquê. Então você presta bastante atenção. Você tem 2 tarefas para fazer, para dar conta dessa questão. Primeira, você tem que julgar, você tem que decidir se as afirmações categóricas, elas procedem, se elas são verdadeiras, certo? Então, a proposição 1, vou falar assim porque você vai entender, você vai relacionando esses termos, proposição, asserção, afirmação categórica. A proposição 1 é verdadeira? Você tem que julgar. A proposição 2 é verdadeira? Uhum. Além disso, você tem uma outra tarefa, você tem que julgar, você tem que decidir se a proposição 2 é uma justificativa correta da primeira, certo? A respeito dessa, aí vem o outro comando. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Eu vou ler só, acho que 2 alternativas, para você se acostumar com o vocabulário, com as informações que aparecem nesse tipo de questão, que é a de asserção razão, né? Olha só, alternativa A. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. E aí, por aí vai. Sim, eu concordo. Se trata de um modelo um modelo de questão objetiva desafiador. Uhum. É o mais desafiador de todos eles. Mas eu tenho algo a dizer que pode tranquilizá-lo. Quando nós elaboramos esse tipo de questão, nós costumamos ser, acho que posso falar, nós somos óbvias, certo? Então, eu acredito que você não vai encontrar problema para acertar uma questão desse tipo, tá bom? Então, agora, prosseguindo, chegamos às características das tipologias descrição, narração e dissertação. Que é acho que posso me referir assim, ao primeiro ponto, né, professora Fernanda, dos Isso. conteúdos que vão aparecer na prova. Então, agora eu vou passar a palavra a ela. Só um minuto. Então, agora a gente está observando, assim, depois que a Denise já deu essa tranquilizada na gente de como é que vai ser perguntado para você, agora vamos passar para o conteúdo, né? A gente já sabe como é que pode cair na prova e agora a gente vai ver o que vai cair na prova, tá?
Então, a gente vai falar de tipologias textuais. Essas tipologias, você já trabalha há bastante tempo lá, desde o ensino médio, né? Que é a descrição, narração e dissertação. São as tipologias mais importantes. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, vamos lá para o outro slide, que a gente vai observar o que é uma descrição. Então, toda vez que a gente fala, vamos descrever alguma coisa, vamos dar características àquilo que vai ser descrito. Então, nós não estamos falando de um momento estático e não existe relação de anterioridade e posterioridade. Por quê? Porque essas relações de anterioridade e posterioridade vão ser características do próximo tipo textual, que é a narração. Então, ainda falando da descrição, como é que a gente trabalha com a descrição? Vamos lá. Denise vai mostrar para a gente agora um texto que tem a ver com, não mais com o ensino médio, mas com uma empresa. Então, quando a gente fala de empresa, é assim que vai aparecer para você a descrição. Eu tenho aqui o nome do produto, extrato de tomate, e tenho logo depois descrição do produto. Observem lá, ele é elaborado a partir da polpa de tomate, então eu tenho um atributo dele. Depois eu tenho os ingredientes. Esses ingredientes, açúcar, sal refinado, também são a descrição do produto. Então, na composição, eu ainda continuo tendo um tipo textual chamado descrição. Tudo é estático e não tem anterioridade e depois posterioridade. Vamos olhar agora o que seria uma narração. A narração, a gente já vai um pouquinho mais adiante. Eu tenho ações, personagens, espaço, tempo e progressão de eventos. Toda vez que a gente fala de progressão de eventos, a gente vai lembrar de verbo. Olha que legal, porque lá na nossa descrição era o adjetivo que era o principal elemento, e aqui é o verbo. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de narração. Quando a gente observa a narração, a gente tem aqui um texto, que é um texto muito legal, que vocês talvez conheçam hoje em dia com a palavra de storytelling, né? Para ficar um pouquinho mais chique, aí a gente usar o inglês. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está contando uma história sobre um empresário, que é o Edmar Bula. Ele nasceu no interior do estado de São Paulo e foi para a capital paulista aos 17 anos. Estão vendo? Nasceu e depois foi. Passou um tempo. Aí ele fez a graduação de marketing, de filosofia, de marketing digital pela Universidade de Harvard. Atuou, eu estou falando em todos os lugares, e o que está acontecendo? Como é que a vida dele transcorreu? Estava infeliz. E depois dessa infelicidade dele, ele teve uma ideia. Ah, que legal! Quando eu comecei minha trajetória como executivo, sempre perguntava por que as coisas eram daquela forma e não de outra. E esse não é o modo de operação das empresas. Então, percebam, ele está trazendo aqui nesse texto, eu estou trazendo inclusive um diálogo que pode estar dentro da tipologia narração. Vão entender, ele vai contar a história dele, ele vai contar que ele foi fazer uma entrevista de emprego na Microsoft, no Google, lugares que muitos de vocês imaginam trabalhar, mas de repente ele falou: não, eu quero montar a minha própria empresa. E ele fez o quê? Ele montou a empresa Croma, que tem 70 empresas com projetos de verba bem variável. Então, eu estou contando uma história de uma pessoa que virou um grande executivo e que começou lá no interior de São Paulo, na capital paulista, aos 17 anos, e foi galgando elementos dentro da sua vida. Narração. Por quê? Porque eu tenho uma ação, eu tenho uma história a ser contada, eu tenho grandes diálogos a serem propostos, mas cuidado, o diálogo não é obrigatório, tudo bem? O que é obrigatório é a ação. Tudo bem? Quem sabe você também está aí assistindo a gente, daqui a pouco você vira um grande executivo, né? Vamos lá agora para o texto dissertativo. O que é a característica de um texto dissertativo? É quando você defende um ponto de vista e apresenta argumentos com o objetivo de convencer o leitor. Ah, já lembrei, já fiz várias dissertações na minha vida, é isso mesmo. É o que a gente mais escrevia quando a gente estava lá no ensino médio, e agora, quando a gente vai
também para a empresa, também pode ter dissertação, assim como na narração teve storytelling. Mas vamos lá ver um exemplo de dissertação para a gente entender esse ponto de vista. O que a gente tem aqui? A gente tem um texto dissertativo que é trabalhado como um texto acadêmico. Vamos ler um trechinho dele? Interessante observar que os aspectos mencionados pelos jovens paraenses, como fonte de confiança ou desconfiança em conteúdo informacional, são muito semelhantes àqueles citados por jovens cariocas, como relatado por Mendes 2019. Opa, peraí. Eu tenho um ponto de vista. Eu sou Fagundes, que é quem escreveu esse texto. E esse ponto de vista vai ser alicerçado por uma outra pessoa que disse a mesma coisa que eu estou pensando. Daqui a pouquinho a Denise vai trabalhar isso com a gente. É um argumento de autoridade. E esse argumento de autoridade vai vir a compor o meu pensamento, a minha tese, a minha ideia principal, o meu ponto de vista, para falar o que os jovens brasileiros pensam da ciência e da tecnologia. Eu tenho certeza que você também tem um ponto de vista sobre isso. E quando eu falar para você, fale a sua opinião, o que você vai estar construindo é uma dissertação. Então, esses são os 3 pontos, os 3 tipos de texto mais importantes, que aparecem mais para a gente. Mas vamos lá, mais para frente, agora para a gente começar a falar um pouquinho da distinção entre tipos e gêneros textuais. A gente falou disso no nosso último fórum, tá? E fiquei muito contente com várias pessoas colocando lá certinho o que que era tipo textual, o que que era gênero textual. O pessoal foi lá, estudou e trouxe para o fórum. Vamos lá também trabalhar esse estudo para P1. Vai lá, Denise, bota para gente o próximo slide. O que que é um tipo textual? É uma construção teórica. Quando a gente fala de construção teórica, de natureza linguística, lembram que eu falei para vocês da descrição? E quando eu falei da descrição, eu falei de adjetivos, elementos sintáticos. Quando eu falei da narração, eu falei de um tempo verbal. Então, eu tenho um tempo anterior, um tempo posterior, eu tenho uma passagem desse tempo. Tá vendo o que eu estou dizendo para você? É baseado em elementos sintáticos, de natureza linguística. O que a gente mais conhece e que a gente estudou até agora foi a narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção. Opa! Então quer dizer que a gente acrescentou outros, tudo bem? A gente está chamando aqui a argumentação de dissertação e agora a gente vai acrescentar a exposição e a injunção. Vamos entender o que são esses 2 textos? Que a gente fala pouco neles, né? Mas falam bastante dentro lá do nosso fórum. Texto expositivo é quando eu apresento organizadamente um assunto. Por exemplo, a Denise, no comecinho da nossa aula, ela falou para a gente o que que a gente vai estudar na aula de hoje, o que que a gente vai observar na aula de hoje para P1. Ela fez um texto expositivo. Olha só, a mesma coisa a gente tem aqui. Nesta aula e na próxima, trataremos de uma classificação bastante útil para a leitura e para a produção de texto, que é a sua divisão em descritivo, narrativo e dissertativo. Então, a exposição, eu estou fazendo uma apresentação organizada. Quando você for fazer lá na sua empresa uma apresentação e falar, primeiro nós vamos ver isso, depois aquilo, depois aquele outro, isso você vai estar fazendo uma exposição. Vamos ver agora o outro tipo de texto, que é o texto injuntivo. Ah, texto injuntivo exprime ordem ao interlocutor para executar ou não uma determinada ação. Então, observem lá, capítulo 2 do Planejamento e Programação das Férias. A contratada deverá realizar o planejamento das férias. O planejamento deverá viabilizar. O planejamento das férias será abordado. Estão vendo? Eu estou sempre trabalhando com os textos e com o verbo no imperativo. Então, a gente está trabalhando aqui também esse deverá, fará, você terá que observar isso. A gente está trazendo esses verbos que estão mostrando para você uma ordem. Então, vamos lembrar
os 5 tipos de texto que a gente vai trabalhar aí para vocês. Então, são descrição, narração, dissertação, exposição e injunção. Esses são os tipos textuais. Vamos lá, Denise, mais um slide. Só complementando, Ah, ótimo, vai Fernanda, lá. posso fazer isso? É que Pode. eles podem ficar preocupados achando que essa tipologia vai cair na prova. Nós não, já dissemos, isso não cai na prova. Já que falamos de tipologia, nós citamos outras, né? Mas, repito, cairão na prova apenas 3, né? A descrição, a narração e a dissertação, Que são tá as bom? principais. Então, a gente está Isso, falando aquilo que a Denise colocou, né? Vamos também tentar trabalhar com aquilo que é mais importante para a gente na isso, prova. Legal. exatamente. Então, prosseguindo. Então, agora a gente vai falar dos gêneros textuais. O que que acontece? Por que que criaram essa questão dos gêneros textuais? A gente teve uma grandeza de tipos textuais que eram colocados, os 3 principais, mas aí cada vez começou a aparecer mais gêneros, mais elementos a serem construídos. Então, esses textos foram materializados e encontrados em nossas vidas diárias. A gente não está falando mais de natureza linguística, a gente está falando de características sociocomunicativas definidas. Então, o que são gêneros textuais? É um telefonema, um sermão, uma carta comercial, uma carta pessoal. E olha que legal, coisa que vocês trouxeram lá no fórum, né? Um e-mail, uma ata de reunião que vocês usam muito no cotidiano aí do trabalho de vocês dentro da empresa. Esses todos são gêneros textuais. O que é importante a gente colocar. Vai lá para mim no próximo slide, Denise. A gente observar que os tipos textuais e os gêneros textuais, a gente tem que fazer uma diferença na questão que é, primeiro, um tipo textual pode ter mais do que, um texto, desculpem, pode ter mais do que um tipo textual. Então, quando eu vou fazer uma narração, eu posso começar descrevendo o personagem e depois eu vou falar das ações desse personagem. Agora, perceba, isso é tipo textual. Mas, de repente, alguém pode falar: eu li um romance ontem. Mas, professora, no romance não tem personagem, não tem descrição, não tem narração? Tem, mas o gênero é chamado romance. A gente Uhum. está falando também do parecer técnico, da especificação técnica do produto. Então, quando a gente fala de gêneros textuais, nós estamos falando de características sociocomunicativas. Olha que legal. A gente está falando que uma receita de bolo, por exemplo, ela tem um texto tipo textual injuntivo. Ela tem uma descrição, mas ela é um gênero textual receita de bolo. Tudo bem? Então, a gente está falando de uma expansão de elementos quando a gente fala de gêneros textuais. Denise, quer acrescentar mais alguma coisa? Ou estamos bem? Não, não, tá indo, nossa, tô adorando. Pode continuar. Também, né? Vamos lá então para o próximo slide. Vamos agora falar de ambiguidade e características do gênero textual. O gênero principal aqui que a gente vai falar é o gênero paródia. Ambiguidade. Opa, cuidado com a ambiguidade. Coloca o próximo slide para a gente ver o que que seria ambiguidade. Ambiguidade é quando você vai falar alguma coisa e dá duplo sentido. Isso é um perigo. É um perigo dentro da empresa. É um perigo no cotidiano. Essa ambiguidade, ela pode fazer um vício de linguagem. Então, tome cuidado com isso. A gente está falando daquilo que a gente chama de ruído, aquilo que atrapalha o processo de comunicação. Vamos ver um exemplo de ambiguidade no cotidiano. Vai lá, Denise, põe para gente. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Epa! Olha a manchete ambígua aqui, né? Chama muita atenção, mas é perigosíssimo. Por quê? Fátima, a gente está falando da Fátima Bernardes. O Bonner, a gente está falando do William Bonner. E a gente está falando daquele tempo que os dois apresentavam um mesmo jornal. Ela abandonou o Bonner e vai fazer programa?
Ah, ela virou o quê agora? Quer dizer que ela largou dele, ela foi ser uma mulher de vida fácil? Não, não é isso. Vamos ver o próximo exemplo? Representantes da Suíça deixam Estados Unidos de mãos vazias após negociação de última hora. Vamos entender como é que essa ambiguidade pode ser tirada desses textos? Vamos lá para o próximo slide. Fátima deixa de apresentar o Jornal Nacional com Bonner e vai chefiar outro programa na TV. Ah, professora, mas aí não chama atenção. É, tem muito jornal que usa da ambiguidade para chamar atenção. Mas toma cuidado, porque dentro de uma empresa, dentro do seu texto, a ambiguidade ela é feita como ruído. Eu não estou conseguindo entender o que você está dizendo. Outro exemplo, de mãos vazias, representantes da Suíça deixam os Estados Unidos após negociações de última hora. Ficou muito mais claro, tudo bem? Então, tomem cuidado com a ambiguidade, porque ela pode chamar atenção, mas ela pode fazer com que a pessoa não entenda o que você está querendo colocar. Vamos lá para o nosso próximo item: paródia. Ah, esse tem a do meu coração, gente. Eu preciso falar dele porque eu adoro a paródia, né? Acho que todo professor gosta, né, Denise? Você também gosta de Isso, paródia? eu gosto. Uhum. Eu acho que a gente sempre teve Às um vezes dá professor. alguns problemas, né? Você está lembrada do que nós conversamos. Você vai E abordar, acredito, né? É, então a paródia, gente, é aquilo que quando a gente era criancinha, a gente fazia lá na escola, a professora adorava falar assim: eu vou dar uma música, faz uma paródia, né? Uma paródia, então, é um diálogo textual. Essa paródia, ela tá lá pra gente quando, acho que é na unidade 8 eles falam um pouquinho de paródia, mas também falam de resenha, de resumo e de paráfrase, tudo bem? Que a gente vai abordar depois. Então, a paródia, ela é um canto contrário. É o cerne da palavra, tudo bem? Eu gosto muito do livro do Afonso Romana Santana, que ele diz, ele fala paródia, paráfrase e companhia. Paródia quando eu vou imitar um texto para subverter esse texto. É uma revisão crítica, é uma revisão irônica. Vamos lá um exemplo para vocês entenderem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Vinícius de Moraes. Maravilhoso, né? Vinícius fala: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. De repente, uma campanha da uma empresa de hortifruti decidiu parodiar o Vinícius. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Coitado do Vinícius deve ter ficado sei lá, né? Não vou falar cabelo, coitado, o Vinícius não tinha muito cabelo, né? Mas o Vinícius deve ter falado, gente do céu, o que fizeram com a minha mensagem, tá? Aí é o problema que a Denise está falando. Para você fazer uma paródia, se você tiver uma empresa, você tem que conversar com a pessoa que é autora do texto paradigma, que a gente chama, ou do texto que é aquele texto inicial. Então, eu escrevi um texto paradigma, você não pode chegar lá e falar assim, ah, eu vou conversar com o Vinícius e vou usar isso para vender muito, muito. Não, o Vinícius tem que concordar. E aí eu vou colocar para vocês, não vou poder falar o nome da empresa, mas quando eu estava estudando esses slides, eu lembrei agora que tem um cantor que ele fala assim: olha, assim você me mata, né? E agora a paródia que ele fez, ele concordou, ele até recebeu dinheiro para isso, né? Ele fala linguiça, como é que é? É linguiça, maminha. Então, ele pegou uma música dele e transformou numa paródia. Ele mesmo. Você já ouviu essa, Denise? Não, não, não conheço essa. Eu acho que tem um monte A de gente tá próxima de assistindo. que você vai falar é muito interessante. Essa deu o que falar também, né? Deu o que falar. Vamos ver para o próximo exemplo, então. Vamos lá. Olha lá. Johnny Walker. Isso é um whisky, Johnny Walker. E alguém achou que podia fazer uma cachaça chamada João Andante. Você fala, ah, mas ficou tão legal. Olha só,
É muito legal, é muito legal. Paródia é muito legal, mas isso deu um processo, gente. E deu um processo imenso. Eu estava até estudando aqui para fazer essa live para vocês, que a cachaça João Ondante, o STJ falou que era parasitismo. Olha que legal. Parasitismo quer dizer, você pegou uma coisa que o Johnny Walker criou e você foi lá, parasita, e tentou ganhar uma grana. Pra gente, a gente vai achar de paródia, tudo bem? O que que o João Andante teve que fazer? Ele foi lá sofrer um processo e ele teve que pagar 200.000 para o Johnny Walker e tirar todo o produto. Olha que problema, Denise, eu adoro essa história que você Eu trouxe. também, eu também. Né? Então, tomem cuidado. Se vocês forem colocar aí uma empresa, forem fundar uma empresa, cuidado, que a paródia ela pode ser feita, mas vocês têm que pedir permissão, tudo bem? Vamos lá, agora eu passo para a Denise para a gente falar de tipos de argumento. Denise, é com você agora. Muito obrigada, Fernanda. Então vamos lá. Eu trouxe 5 exemplos, tá certo? 5 tipos, né? O primeiro deles, eu nem vou me preocupar, aliás, só fazendo um parêntese com o que é o argumento, porque eu acho que depois do que a professora Fernanda tratou, né, discutiu, eu acho que eu já posso passar para o exemplo, né, dos tipos de argumento. Mas vocês acompanham aí também no material. Bom, então o primeiro, argumento baseado no consenso. Eu peço que vocês observem as palavras que foram grifadas, tá bem? Então, quando se fala de consenso, nós pensamos nas ideias que são universalmente aceitas, que são consensuais, certo? E veja o que acontece aí no texto que exemplifica. Nessa frase inicial aí, para um país crescer economicamente, precisa ter educação básica de qualidade. Veja, isso praticamente todos nós concordamos com essa ideia que foi posta. Então, isso é o argumento baseado no consenso, tá bom? O segundo tipo que eu trago é o de autoridade. Novamente, prestem atenção às palavras grifadas. Então, pessoas renomadas. Olhe só agora no texto, que pessoas renomadas nós temos. Veja, Luiz Barsi, Álvaro Frasson, né? Então, se recorre a pessoas de renome como esse que eu mencionei, pertencentes à área, ao mundo dos negócios, dos investimentos, para eu vou dizer assim, referendar, Uhum. chancelar, confirmar um ponto de vista. E no caso, o ponto de vista tem a ver com o perfil do investidor, certo? Então, repetindo, olha lá, quando você fala de argumento de autoridade, você pensa em pessoas renomadas, reconhecidas na área, que são às quais recorremos, né, às quais se recorre para confirmar um ponto de vista, tá bem? E sempre com aquela ideia de convencer o leitor do acerto, ou o emissor, enfim, o receptor, do acerto de suas ideias. Aí, prosseguindo, temos o argumento baseado na comparação. É muito explícito, né, o significado, mas, enfim, pusemos uma pequena definição. Duas realidades diferentes são confrontadas. Então, aí é o momento em que se cotejam, em que as ideias são colocadas em paralelo, certo? Em que se comparam coisas, né? Duas realidades diferentes. E o que se compara aí nesse texto que foi apresentado? Veja, acompanhe comigo. Comparam-se perfis de liderança, né? Perfis. Então, nós temos o líder nato. O que acontece com o líder nato? Exerce autoridade motivadora, faz com que as pessoas se sintam mais seguras. E nós temos o chefe, o antigo chefe, vamos dizer assim. E qual a característica? Controla pelo medo. Vejam, então essas duas realidades distintas, características distintas, perfis distintos, foram confrontados. Então, este é o tipo de argumento baseado na comparação.
Uhum. O terceiro exemplo, baseado na alusão histórica. Vejam lá as palavras que foram grifadas. Retoma acontecimentos do passado, né? Então, nós, na verdade, o que que nós temos? A alusão histórica, né? Se faz se traça um histórico. Veja lá, anos 70, 80, década de 90, anos 2000. Então, é traçado um histórico para mostrar a evolução da gestão de carreira, certo? Então, este é o argumento baseado na alusão histórica. E aí nós temos o último que eu trago, o último tipo, né? Baseado no raciocínio lógico. Veja lá o que, que nós destacamos. O porquê da defesa daquele ponto, deixa claro o porquê da defesa daquele ponto de vista. Então, tem o texto, certo? E veja lá, a gestão da qualidade total é o tema. O enfoque é a gestão da qualidade total como modo de controle organizacional. E nós temos também o ponto de vista que se defende. Então, veja lá, a tecnologia da informação passa a ser ferramenta de apoio ao processo de melhoria contínua. Esse é um ponto de vista. Mas por que se defende esse ponto de vista? Olha, bem clara, de forma bem clara, quase como foi colocado, óbvia, né? Uhum. Se explica o motivo, a razão. Por que permite a utilização de dados monitorados que evidenciam como está o desempenho dos diversos processos? Na sequência, acontece a mesma coisa. A premissa da melhoria contínua impulsiona a evolução do sistema de gestão da qualidade. Esse aí é um ponto de vista que se defende. E qual a razão? O porquê? Uma vez que as empresas devem buscar continuamente resultados melhores, etc, etc. Então, este é o baseado no raciocínio lógico. É muito óbvio, né? Se deixa muito claro o porquê da defesa daquele ponto de vista, certo? Bom, nós vamos fazer um exercício a respeito disso, tá bem? Agora eu passo a palavra à professora Fernanda para continuar a exposição, agora tratando das características do gênero textual resenha. Então, vamos falar um pouquinho da resenha. A resenha, ela está no capítulo que a gente falava de resumo, resenha e paráfrase, que é o A8, né? A unidade de aprendizagem 8. O que seria uma resenha? A resenha é um texto elaborado com a finalidade de prestar informações acerca de fatos ou de outros textos. Isso é importante, porque a gente vai dividir daqui a pouquinho, tem resenha de fato e tem resenha de texto. E essa resenha também estabelece um diálogo textual. É aquilo que eu tinha falado um pouquinho com vocês quando eu falei da paródia. Eu tenho um texto paradigma, ou seja, um texto modelo, e eu vou resenhar esse texto. O que a gente vai fazer nas resenhas? Então, posso fazer uma resenha de fato, que eu vou colocar uma reunião, um evento. O que é uma resenha de reunião, por exemplo? É quando eu faço a ata de reunião, tá? E uma resenha também pode ser feita de textos, que é uma resenha de livro, artigo, filme. Vamos observar isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Denise, no próximo slide. Resenha de fato é aquilo que eu tinha falado da ata de reunião. Então, você vai colocar uma reunião descritiva, não analítica, e entre os exemplos existentes encontra-se a ata de reunião. Ata da reunião, da segunda reunião, desculpem, extraordinária, de 31 de janeiro de 2025. No dia 31 de janeiro de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com aprovação do presidente do colegiado, eu tenho aqui uma resenha que vai descrever quais são os fatos que aconteceram naquela reunião. Tudo bem? Então, essa é uma resenha de fato. A ata de reunião é uma resenha de fatos. A outra resenha que é importante, vamos lá para a resenha de texto. É essa que a gente mais faz quando a gente vai, por exemplo, um TCC, né, falar alguma coisa relacionada a um texto que a gente leu.
E aqui, na verdade, a gente tem a resenha de um texto, que eu adoro esse tipo de resenha também, que é quando eu estou procurando o que ler, né? Eu vou lá procurar o que ler e eu encontro, por exemplo, Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Eu quero saber se esse livro é bom, se ele vale a pena ser lido. Então eu encontro uma resenha que vai me dizer. Jim Collins é um americano graduado em matemática pela Stanford University, onde também concluiu um MBA e criou um laboratório de capacitações para líderes. Tornou-se pesquisador, escritor, professor e palestrante. Atuou como consultor de renomada. Aí ele vai dando alguns elementos do que essa pessoa fez até agora. Olha quando ele começa a falar do texto. Dentre suas obras, podem-se citar Feitas para Durar, em parceria com Jerry P., como As Gigantes Caem e Empresas Feitas para Vencer, sendo essa última citada uma das mais consagradas do autor. Opa! Quer dizer que na resenha eu posso colocar a minha opinião? Pode, pode sim. Então a resenha, além de eu colocar o texto falando do que ele diz, eu posso acrescentar outros elementos. Aqui acrescentou-se quem é o Jim Collins e também acrescentou-se a opinião da pessoa acerca deste livro. Eu adoro resenhas porque faz com que eu consiga escolher os melhores livros. Vamos lá para o próximo elemento. Agora a gente vai para os exercícios. Aham. Denise, antes dos exercícios, quer falar alguma coisa? Não, não. Vamos aos exercícios. Vamos lá. A Fique à gente vai vontade. fazer dois exercícios e depois Sim, os outros a gente vai deixar disponível para você conversar com os mediadores online. Então, você pode conversar comigo, você pode conversar com a Denise ou com todas as pessoas exatamente. que são mediadoras que elas vão te ajudar. Vamos lá. Exercício. Quando fundei minha startup de cosméticos sustentáveis, sabia que queria um negócio com propósito. Adotei uma agenda ESG desde o início. Reduzi o uso de plástico, investi em energia renovável e criei programas de inclusão para as comunidades locais. Com o tempo, os clientes perceberam nosso compromisso e a empresa cresceu sem abrir mão da responsabilidade ambiental e social. Esse é o texto. E vamos abrir um parênteses aqui, gente. Eu adoro os textos que a Denise faz, que é ela que faz as provas, né? Porque eles sempre se referem a coisas que estão ligadas à empresa. Eu acho muito legal isso, né? Olha lá, o texto acima preenche os requisitos da tipologia. Opa, cuidado. Pega o alerta, tudo bem? Vamos lembrar quais são os tipos de textos que a gente trabalhou? Narração, descrição, dissertação. E aí a gente tinha juntado também a injunção e a exposição, mas essas duas aqui são menores, menos possibilidade de cair, tá? Então quer dizer que eu já posso tirar, porque eu estou falando de tipologia, cuidado, gente, não estou falando de gênero. Eu posso tirar resenha, porque resenha é gênero, Isso. notícia é gênero, Uhum, reportagem é gênero. também. Então, eu só tenho duas alternativas. Então, é muito legal isso, a gente observar o comando para a gente jogar algumas coisas fora. Eu tenho narração e tenho dissertação. Vamos lá, narração conta uma história, verbo de ação. Dissertação coloca uma opinião. Quando fundei minha startup de cosméticos sustentáveis, sabia, adotei com o tempo, passagem de tempo. Então, qual que é a alternativa certa? A, é uma narração. Exatamente. Exatamente. Agora a Denise vai fazer um exercício para vocês. Isso, antes de fazer isso, eu vou apresentar os outros, né? Vocês podem perceber que tem aquele modelo de questão objetiva que nós abordamos, então já estão aí, certo? Olha, esse aqui é o de resposta múltipla, lembra? E agora chegamos no último exercício, eu gostaria de, de tratar disso agora com vocês, tá bem? Ou seja, disso o quê? Tipos de argumento, estão vendo? Então, olha a pergunta que foi feita, né? Então, já identifiquei que o assunto é o tipo de argumento.
Nós temos o texto, temos a referência, então presta bastante atenção. Então vamos lá, qual é o argumento utilizado na passagem acima? É o baseado no consenso? Então observe as informações e lembre-se, existem informações, tal como nós falamos, que são aceitas por todo mundo, são consensuais, ninguém discorda a respeito daquilo. Eu poderia dizer que nós temos informações desse tipo? Acredito que não. Universalmente aceitas, né? Eu acho que não. Vamos em frente. É o argumento baseado na competência linguística? Bom, então tem que fazer um parêntese aqui. Embora eu não tenha trazido, nós não tenhamos apresentado um exemplo desse tipo de argumento, né, baseado na competência linguística, é muito simples você identificar esse tipo de argumento. Você tem que pensar da seguinte forma, é quando uma pessoa utiliza a variante culta para impressionar o interlocutor. Quando o emissor utiliza uma variante culta, né, para impressionar o interlocutor e com isso convencê-lo a respeito, por exemplo, de sua competência. Então pensa no médico, usando aquele jargão difícil, hermético, que só eles entendem, né? Então, quando ele quer, talvez nem queira impressionar, mas quando eles estão conversando entre eles e um paciente ouve aquela, né, aqueles jargões, ele pode pensar, nossa, esse é um médico de alta competência, porque olha, então, né? Pensa também no advogado, a mesma coisa, ele usa aquele jargão característico, que só eles entendem, não é verdade? Então, é quando usa a variante culta, né, com aquela intenção mesmo de impressionar o interlocutor e fazê-lo e convencê-lo a respeito de alguma coisa. Aconteceu isso no texto? Acredito que não. E o de autoridade, desse nós tratamos. Lembra-se de autoridade? Existem pessoas, né, são citadas pessoas renomadas na área em questão e às quais nós recorremos para que chancelem, que referendem, que confirmem um ponto de vista que estamos defendendo? Também não. Agora, o baseado na comparação. De novo, a mesma pergunta. Existem, nós comparamos, como é que eu posso dizer? Não os perfis foi aquele exemplo, mas nós comparamos realidades distintas, duas realidades distintas, nós cotejamos, nós colocamos duas realidades em paralelo. Não, acredito que não. Então, o que realmente aconteceu no texto? Qual foi o argumento que foi usado, né, para convencer o leitor? Baseado na alusão histórica, claro. E aí é muito fácil você confirmar isso. Veja lá, né? As alusões históricas, 1972, 1983, né? Então, elas são usadas, as alusões, como forma de indicar a evolução da ideia de crescimento, aliada à sustentabilidade. Então, isso fica muito claro. Acredito, gostaria que ficasse, acredito que tenha ficado, né, professora, né, Acho Fernanda? que sim. É só Se você quiser estudar um pouquinho. complementar, pode ficar à vontade. Para a gente é Não, muito claro, né? mas para eles também vai ser, Denise, depois Com dessa aula, certeza. estudando bastante, É o eles que vão nós falar com a queremos. gente lá, vão Uhum, pegar os MOLs, os mediadores online, vão fazer perguntas. Tenho isso. certeza que vão fazer uma prova assim com muita tranquilidade. Aham. Então, só para uma outra coisa que eu vou propor, né? Nós temos os exercícios, dois nós já resolvemos, né? O primeiro e o último. Tem aqui os do meio, na verdade, que ainda não demos a resposta, e também existem aqueles lá do início que eu utilizei como exemplo das questões, né, do exemplo dos modelos de questões objetivas. Então, vocês fiquem à vontade para resolver também.
E como? Conversando com o seu mediador online, perguntando, pesquisando, tá bom? E é uma forma, mais uma, né, de você se preparar para a prova. Bom, e aqui estão as nossas referências. Vejam aí. E chegamos ao final. Agradecemos imensamente por estarmos aqui, não é, professor, não é, Fernanda? Isso, Tenho um né? respeito tão grande por essa professora. Gosto muito dela. A gente rasga cedo aqui porque a gente se É, adora, né? isso Então, aí. gente, olha, meninos, meninas, olha, excelente prova para vocês. A gente está aqui para dar toda essa força para vocês e para dizer que nós, mediadores, estamos sempre disponíveis para qualquer dúvida que vocês tiverem. A Denise e eu estamos aqui hoje, mas a gente tem um monte de gente com a gente para tirar essas dúvidas de vocês. Exatamente. Desejo a todos igualmente uma excelente prova, um excelente desempenho nessa prova. Então, obrigada, professora. Obrigada, Fernanda, querida. Obrigada, Denise.